Alô, alô, and welcome, bem-vindos a mais um Coffee Break. Espero que tenham o vosso café, chá, água à mão. É um prazer muito grande nós estarmos aqui. Bem-vindos a todos. Hoje temos um tema bastante pertinente, bastante atual e importante de nós podermos debater, de nós podermos falar um pouco acerca dele. Já agora, normalmente eu não me introduzo, mas hoje eu acho que é importante eu me introduzir um pouco para conhecerem melhor quem eu sou. Eu sou David Catarino, tenho 42 anos, sei que não parece, né? Mas já tenho 42 anos, sou casado, pai de 3 filhos maravilhosos e sou esposa da Filipa Catarino, que é enfermeira aqui no Reino Unido. Estamos aqui há 10 anos como missionários, sou pastor evangélico. E ao longo da minha vida, os meus pais também serviam como pastores evangélicos em diferentes comunidades. Então eu andei um bocadinho sobre todas as regiões do país, em Portugal. Conheci também o arquipélago da Madeira, diferentes países. E de alguma forma, ao longo do meu tempo, eu fui percebendo as diferenças culturais, as riquezas culturais, mas também fui-me apercebendo de alguns preconceitos, às vezes de algumas ideias pré-concebidas que as pessoas têm em relação à diferença e àquilo que é um bocadinho diferente em relação aos outros. E por ter casado com alguém portuguesa, a Filipa é portuguesa, mas tem uma origem moçambicana, e a bisneta também tem no sangue ingleses, indianos, e até francês, né? O nome Poitevin sempre ajudou a minha esposa a ter melhores notas de francês. Apesar dela não ser muito boa a francês, ela tinha boas notas por causa do nome Poitevin, não é? Então, de alguma forma, eu como pastor evangélico sempre foi não apenas alguma coisa que eu sempre quis foi, de alguma forma, ser multicultural. Ser multicultural não é apenas uma coisa que eu acho que é importante, é alguma coisa que eu quero valorizar. Apesar de aqui no Reino Unido temos a língua paterna, a língua portuguesa, mas temos também pessoas de Itália, temos pessoas de diferentes lugares a congregar connosco, língua inglesa, inclusive. E então nós, de alguma forma, queremos celebrar a diferença. Então achei importante, nesta altura, onde os mídias têm falado, e é verdade, tem havido muitas manifestações por causa, penso que este último gatilho foi a morte de George Floyd, e a forma, agressiva como a polícia lidou com este assunto, e de alguma forma tem gerado alguma discussão, que eu penso que é saudável a discussão, obviamente não a violência, mas a discussão penso que é interessante. Então eu hoje tenho 2 convidados excepcionais e minha introdução de 3 minutos já passou, então eu penso que eu terei já comigo o pastor Jorge Humberto e depois também o pastor Euclides Gomes. Para aqueles que não conhecem, ou os poucos que não conhecem, o pastor Jorge Humberto Leal de Nobre, ele nasceu em 4 de outubro na cidade de Lagoa. Um grande abraço para o Algarve. Estou a orar a Deus para ir lá agora no verão. Oh Deus, abre caminho, Senhor. Casado e com 2 filhos, pastor da Assembleia de Deus desde 1990 e já em Almeirim, pastoreando aquela igreja desde 1999. É formado em Teologia e nas áreas de Ciências Sociais e foi também presidente da Aliança Evangélica durante 8 anos. É membro fundador do Grupo de Trabalho Religiões, Saúde e é membro do Grupo de Trabalho da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos para Questões da Espiritualidade. É um homem que gosta de conversar e nós vamos ver se ele já está aqui online para nós podermos, de alguma forma, saber o parecer dele em relação a algumas questões importantes sobre estas temáticas. Se tiverem, entretanto, algumas achegas ou tiverem algumas perguntas, será importante irem colocando. Eu sei que o nosso tempo vai ser muito reduzido e, de alguma forma, nós vamos tentar preenchê-lo da melhor forma. E depois vamos ter Euclides Gomes, com 53 anos, pai de 3 filhos também,
Chegou a Portugal com 11 anos de idade, filho de pais cabo-verdianos também, e converte-se ao cristianismo em 82 e 86 ingressa no Instituto Bíblico, tendo terminado em 89. Teve 4 anos em Algés, foi missionário em Cabo Verde, teve 5 anos na cidade da Praia, então ali em Cabo Verde, e regressou a Portugal em 97, onde esteve em diferentes lugares como Benfica, Aveiro, Pombal, Coimbra, etc. E está agora há 5 anos na bonita cidade de Paris. Se o pastor não estiver online, nós vamos iniciar com o pastor com o Euclides Gomes. Pode ser assim, eu não estou a ver ainda aqui, então vamos começar com o Euclides Gomes. Vou-te fazer aqui o convite. Ver se nós... Alô, alô, alô. Alô? Bem-vindo, Então, mano, amigo. estás tudo bem? Caneca? Sim, não tem nada escrito. Black Coffee? Não, a minha tem sim. Tenho uma caneca branca e tudo. Pá, eu é água, man. Eu gosto muito de café, mas nestas alturas eu prefiro água. Hidrata mais a voz. Como é que está Paris? Eu tenho água também. Como é que está Paris nesta altura? Quando tudo isto está a Paris acontecer? está calmo, neste momento está calmo. Mas já houve uns dias aí mais turbulentos, mas está calmo. Okay, está mais calmo hoje. Okay. Que bom, que bom. Parece que por todo lado há aí manifestações, de condutores. Mas pronto. Sim, sim, está a haver bastantes manifestações, aqui na cidade de Londres também, e eu penso um bocadinho por todo lado. E olha, quero-te agradecer, Euclides, também por aceitares este desafio. Uma das minhas preocupações foi, como pastor e como pai também, como marido, como alguém interessado nos outros, eu penso que muitas vezes é importante nós tratarmos alguns assuntos e falarmos acerca deles, para perdermos um bocadinho às vezes o tabu e para entendermos melhor a pele do outro e colocarmos na pele do outro. E uma das coisas que eu tenho apercebido em mim ao longo do tempo foi que eu nasci de alguma forma com alguns privilégios por, sei lá, português, branquinho. Eu tento não ser muito branquinho, né? Mas pronto, eu passo para o vermelho, assim para o cremezinho. Aqui a luz ajuda. Mas ter, sei lá, um curso superior, a ser pastor, a ser homem, que às vezes a gente toma por garantido, mas há determinados privilégios que nós nem damos conta que temos. E às vezes nós precisamos nos colocar na pele do outro para entendermos algumas coisas e tentarmos combater da melhor forma algum tipo de barreira, algum tipo de discriminação. Eu gostava de perguntar, a título de curiosidade, primeiro, se tu tinhas algum super-herói favorito na tua infância. Spider-Man. Spider-Man? Homem-Aranha. E no futebol, quem era assim o teu herói? Quem era o teu herói? O meu herói era o Spider-Man. Não se via a cara, por isso imaginava aquilo era. No futebol? No futebol. No futebol era o Yazalde e o Eusébio. Okay. O argentino Yazalde, por ser do Sporting, o Eusébio. Essa questão do Sporting, pá, pronto, nós vamos perdoar-te. É uma boa questão. Aqui. Muito bom convivermos, estás a ver? Benfiquistas, mas sou um benfiquista muito pobrezinho, tenho que dizer, tenho que confessar aqui, não é? Eu também já fui mais rico em termos do Sporting. Neste momento estou mais calmo, ando mais calmo. Não vale a pena. É bom. Não perder muita paciência, pá, eu acho que isso é importante. Tu achas que, às vezes nós falamos aqui nos super-heróis, não é? Mas é uma questão, às vezes, pertinente, esta questão de uma geração, às vezes que nasceu com menos referências. Digamos que a nível de super-heróis, neste caso super-herói com mais melanina ou negro, era mais escasso. Por exemplo, top models negras, até uma certa altura, eram, e ainda são, né? Então, em minoria, agora já se começa a ver mais. Essa expressão, não é, da beleza ser quase Barbie, magrinha, etc. E o super-herói, né, ser branco, forte, sei lá, os americanos metem logo também, né, o Capitão América, e etc, etc.
E querendo ou não, a gente vai crescendo com isto. Tu achas que de alguma forma há uma falta de referências que equilibre, neste caso, até o tom de pele e até as diferentes culturas? Achas que isso existe ou não sentiste isso de todo? Não, é claro que sentimos. Começa na primeira classe. Começamos logo todas as ilustrações, todos os desenhos, não há nenhum boneco negro, são todos brancos. Começa logo, eu nasci em Cabo Verde e fui para Portugal com 11 anos de idade e tu entendes, começas a entender as coisas, começas a ver que realmente as coisas são diferentes para ti. Porque para mim, todo o negro, todo o preto, ele nasce e tem logo atribuído um nome, tem uma identidade. Mas mais cedo ou mais tarde ele acaba por descobrir que afinal ele não é só Euclides ou só Joaquim, ele também é preto. E às vezes é doloroso quando nós descobrimos que também, para além de termos o nome que consta no bilhete de identidade, o nome que todos nos chamam, também somos pretos. E começa pela primeira classe. Quando eu cheguei a Portugal, eu aprendi logo que eu não era só Euclides, eu também era preto. E a passar nas ruas, eu tinha 11 anos de idade e me lembro, passar na rua, as pessoas gritavam preto, da Guiné vai para a tua terra, barrote queimado, uma série de nomes que eu podia estar aqui a citar. Mas o mais dramático foi quando que eu aprendi mesmo, tu és diferente, tu és preto. Foi na escola, onde nós devemos ser educados, onde a educação deve libertar as pessoas, dar capacidade para pensar de forma diferente, tu aprendes que afinal és diferente dos outros. As tuas, ou seja, aquilo que te é dado, sempre te é dado de forma diferente do que aquilo que é dado a uma pessoa que é branca. Eu tinha recebido um relógio que foi-me dado por um amigo e eu estava todo feliz com aquele relógio. Era alguém que ia lá à casa e ele ofereceu-me aquele relógio. E eu fui para a escola, levei aquele relógio no pulso, estava todo feliz. E quando eu cheguei à escola, um polícia chamou-me uma parte. Uau. E olhou-me nos olhos e disse assim, preto, onde é que roubaste isto? Eu olhei para aquele homem, as lágrimas começaram a cair. Não consegui dizer mais nada naquele momento, apenas olhei para ele e fiquei triste. Não fui para casa sem ganhar um par de estalos, mas aí eu aprendi que eu era também preto. Pois, isso é importante. Tu achas que, diante daquilo que nós vivemos, e às vezes este assunto ainda é tabu, outras vezes ganha uma magnitude um bocadinho talvez exagerada, não sei se há os dois polos, mas diante daquilo que acontece e diante da injustiça, achas que o nosso silêncio acaba por ser violento para quem é discriminado? Eu penso aquela que sim, questão é, não digas nada, está tudo bem, mas no fundo esse silêncio é violento também, não é? Porque quer muito perpetuar violento, uma situação. Durante vários anos nós vivemos esse silêncio, porque queremos viver em paz, se calhar receamos um pouco também as represálias, temos algum receio de estragar o ambiente. Porquê? Porque eu acho que o racismo, acima de tudo, ele é um processo, não é? Ele apenas cresce se ele tiver uma estrutura que o permite crescer. E para mim, uma das coisas que mais faz crescer o racismo, por mais incrível que pareça, é a educação. As pessoas, ninguém nasce racista. As pessoas são educadas. E são educadas de tal forma que o racismo torna-se uma coisa natural no nosso meio. As coisas acontecem de forma natural, está tudo normalizado, só acordamos ou só passa a ser um problema, ele existe, mas nunca é um problema. Porque é natural, porque todos aceitam muito bem que o preto esteja no canto dele, todos aceitam muito bem os nomes que é dito, todos aceitam muito bem que um preto esteja em desvantagem, que seja parado na rua, que seja abordado somente porque tem aquela cor da pele, é natural. As pessoas entendem isso facilmente. Pois, só passa a ser um problema. Só passa a ser um problema quando acontece coisas como aconteceu com George Floyd e muitos mais. Se assim diz? Estás a falar nisso. Eu estava a ver uma reportagem, porque eu já estou aqui há 10 anos, estava a ver algumas reportagens sobre Portugal, um bocadinho a realidade portuguesa também, não é? E eu estava a ver, ele até é advogado, José Fernandes,
mas com mais melanina, não é? E ele foi simplesmente parado, pronto, por ser negro, por ser de cor, e o polícia disse, só por seres preto és um suspeito. Quer dizer, é alguma coisa completamente agressiva. Tu achas que há uma justiça, por exemplo, em Portugal, mais dura para os negros? É óbvio que Tipo, é a há. mesma justiça, mas é preciso menos coisas para incriminar alguém que tem uma cor de pele, então já há um estigma por trás disso. Eu penso que a estrutura social, ela própria acaba por fomentar, por dar crescimento ao racismo. E para nós, os negros, é sempre diferente. No banco, em qualquer outro lugar, quando somos abordados, nós partimos sempre em desvantagem, porque na mente das pessoas não conseguem conceber um negro como igual. Se eu disser isso, ficam escandalizados. Não, eu concebo o negro é igual, mas na realidade não é isso que se passa. Por exemplo, eu quando estava em Coimbra, o meu médico de família era negro, Santo Tomé e Príncipe, e um dia ele estava triste, quer dizer, eu fui ao médico, estava doente e ele estava mais doente do que eu. Exato. E a doença dele era o racismo. Há pessoas que não querem tê-lo como médico de família, ele diz que faz muitas horas, que ganha menos que os outros. Ele estava a trazer ao de cima muitas coisas que ele estava a passar naquele lugar, pelo simples facto de ser negro. Aqui não está implícito o facto de ele ser competente ou não. É negro. E se é negro, não é competente. Se é negro, é burro. Se não é negro, não serve para ser meu médico. Na cabeça das pessoas, quando olham para um negro, nunca veem um preto, nunca veem que é uma pessoa que está lá. E que deve ser conhecida, para depois aí as pessoas tirar as suas próprias ilações em relação à pessoa. O negro é sempre o negro e está conotado com isso. Por exemplo, deixa-me só te contar uma coisa rapidamente. Claro que sim. Eu uma vez fui a uma convenção, Praia de Mira. Éramos uns 4 ou 5, fomos a café. Todos os pastores estávamos a atravessar a estrada, de repente o semáforo vermelho cai e vem um carrão. E estava lá um black bem aprumado, com grandes óculos e um grande carro. Um carro preto com estilo. Exato. E ele parou no semáforo. Um colega deu-me uma cotovelada e disse-me assim, olha, este deve ser traficante de droga. Pois. Eu disse, mas porquê traficante? Porque é preto. Pois. Porque se fosse um branco que parece lá, era normal. Bem sucedido, era bem sucedido, não é? Na cabeça das pessoas, um negro não pode ser bem sucedido, não pode ser inteligente. Digam o que disserem, mas isso está lá implícito. Pois. São determinadas barreiras que é preciso combater, porque se calhar na lei já não há diferença, mas ainda há uma discriminação muito disfarçada e às vezes mal disfarçada, não é? Tipo a tal discriminação racial institucionalizada que tu estás a falar, determinadas elites ou trabalhar em determinados lugares, a pessoa se tiver um tom de pele diferente tem que lutar o dobro, não é? Tipo, eu lembro-me da Filipa, ela dizer, ela era a única que estava no 8º grau, no órgão, não é? Tipo, e a cor de pele para ela, na altura, ainda era uma barreira. A minha esposa dizer que em Londres, sendo estrangeira, se sente mais aceite do que em Portugal, eu penso que é de pensar. É de pensar. Tudo bem, agora já estás há 5 anos em França. Aí em França, tu já sentiste também o oposto, que a cor de pele pode ser uma vantagem em alguns ambientes? Só se for naquilo que diz respeito ao medo que às vezes as pessoas têm de nós, não é? Ninguém se mete contigo, é isso? Aí se torna-se uma vantagem. Esse é forte, é negro, é forte, é perigoso. É perigoso e as pessoas podem fugir facilmente ou podem não fazer certas coisas, principalmente se estamos em grupo. Se estamos em grupo, então as pessoas têm mais receio. Mas não acredito que tenha assim vantagens por ser negro. Infelizmente são mais as desvantagens do que propriamente as vantagens. Não, em França não tive assim muitos. Sim. Diz, quando eu estiver a falar demais, cortam a palavra. Não. Em França sentes também esse tipo de discriminação da cor de pele ou às vezes o accent, porque é diferente, já te olham um bocadinho. Eu aqui sinto, não é? Que às vezes como
o meu inglês não é tão fluente, não é britânico, aquilo às vezes, pronto, este imigrante, de onde é que ele veio, não é? Às vezes sinto um bocado isso, não é? Tu sentes um bocado isso em França, ou a comunidade aí negra é mais forte também em diferentes países e acaba por se proteger? Por acaso não, porque os franceses, eu penso que os franceses mentem muito e mentem nisso. Quando tu falas o francês, eu falo pessimamente mal o Eles francês. dizem que é bom. E quando falas o francês e pedes desculpa e dizes assim, eu falo mal. E eles, não, tu falas muito bem. E eu digo, não falo bem. Eu tenho consciência que não falo bem. Mas nunca senti. Por acaso, 2 casos que eu tive assim, mais ou menos, que eu trato como casos de racismo, foram sempre cá em França, foram sempre com portugueses e nunca com franceses. Okay. E não estou contudo a dizer que os portugueses é que são racistas ou coisa que se pareça. Só estou a constatar a realidade. Por exemplo, uma vez eu fui com um ancião da Assembleia de Deus de Paris, o irmão Gil Dias, e ele então foi comigo arranjar o meu carro. Fomos lá um mecânico, e quando chegamos lá, o mecânico era bem disposto, também conhecia muito bem o Gil, exato. E o Gil também super bem disposto, ele arranjou o meu carro, tratou tudo bem, estivemos lá na conversa, e eu acho que ele, como se costuma dizer, ele foi com a minha cara. Só que no final da conversa ele disse-me assim, pá, você é 5 estrelas, não tem pena ser preto. Já estragou tudo. E o Gil, eu não tive a oportunidade de responder porque o Gil arregalou os olhos, virou, e você? Não tem pena de ser branco? Pois. E aquele senhor, pronto, ele ficou meio atrapalhado. Nunca tive assim problemas maiores com os franceses, nunca senti nada assim. Entendes? Sim, não, sim. Também não lido muito diretamente com os franceses, se calhar por isso. Okay. Mas esses casos acabam por desmoralizar muito, né? Entristecer muito. Porquê? Lá está. É um problema educacional. Está lá na mente das pessoas. Que o preto, o branco é sempre o critério. Hein? E nós estamos lá em baixo. O critério é ser branco. Pois. Mas O TDJ estava a dizer uma coisa. O TDJ estava a dizer uma coisa que eu achei interessante. Ele diz que eu tenho o mesmo telefone, né? Eu tenho o mesmo telefone que toda a gente, ou posso ter o mesmo telefone que toda a gente, mas o meu telefone tem dificuldade por causa daquilo da face recognition, o telefone reconhece a tua cara, né? E ele diz, mas o meu telefone tem mais dificuldade em reconhecer a minha cara, porque ele foi pensado, se calhar, para um contexto branco, né? Uma cara branca. Que exemplos é que tu achas que isso pode acontecer? Às vezes o mundo está a pensar, não é por mal, por exemplo, eu aqui, quando as pessoas vêm à Inglaterra, dizem que nós conduzimos ao contrário. Mas não é verdade, né? O mundo todo é que conduz ao contrário. Nós conduzimos certo, não é? Então acho que é esta perspectiva, né? Onde tu estás, parece que é certo aqui e no outro lado, ou o canhoto, né? Alguém que eu lembro muito do Ruben, né? Quando ele tocava guitarra, como ele toca com a mão principal dele é a mão esquerda, então ele sempre tinha que virar a guitarra ao contrário e tocava bateria sempre com os braços, tipo, porque o mundo não estava pensado para alguém que tocasse com a mão esquerda. Tu notas que isso também acontece noutros aspectos, não só apenas o pigmento da nossa pele, mas outros aspectos. O que é que tu achas que é mais gritante assim, a nível de preconceito? Se tivesses um superpoder, qual era o preconceito que tu gostavas de vencer? E dizer, olha, isto tem que acabar, é o primeiro. Olha, eu penso que esta pergunta é uma pergunta bastante pertinente e gostei muito dessa pergunta. Primeiro, da forma como abordaste, porque é por isso que eu acho que a Bíblia não trata nunca do certo e do errado. Porque estavas a dizer e tens razão. Porque aquilo que é certo, cá em França nós conduzimos pela direita, é errado. Se eu quiser ir à Inglaterra e impor a minha forma de conduzir, eu vou parar num hospital ou num cemitério. Porque lá é errado conduzir pela direita e pela esquerda. Então, para mim, a Bíblia nunca trata com certo e errado. A Bíblia trata com bom e mau. E aquilo que é bom, o princípio que é bom aqui, é bom em qualquer lado. Exato. E o racismo é algo que não é bom. E como eu digo, como ele está tão enraizado, está tão normalizado no meio das pessoas, as pessoas acabam por por desvalorizar. Tudo o que acontece acabam por desvalorizar porque já estão habituados. Entendes? Então eu acredito que se eu tivesse superpoderes, eu creio que os preconceitos não é apenas o racismo, mas também há com os pobres, também há preconceito com as mulheres, mas um dos preconceitos que mexe muito comigo
é o preconceito com os estrangeiros. E eu falo por mim também, porque eu hoje estou a viver num país em que há muitos muçulmanos. E nós às vezes temos a tendência de sofremos por um lado, mas de fazer a mesma coisa com os outros. Porque ninguém aqui sozinho é super-herói. Ninguém sozinho está acima de todos. Claro. Eu li um livro que é A Quinta dos Animais. Já o li há algum tempo, tentei ler em francês, mas não estou a dar muito bem com a leitura em francesa, no livro. Em francês, aliás. É um livro que trata a história dos animais que eram maltratados pelo senhor da Quinta. Então, fizeram uma revolução e mandaram embora o senhor da Quinta e ficaram eles com a Quinta. No entanto, uns porcos que eram inteligentes criaram alguns cachorros, fizeram aqueles cachorros fortes e então começaram a dominar os outros animais. Quer dizer, aquilo que o outro fazia, eles começaram a fazer também. Por isso eu acho que a discriminação, toda ela é doentia, é triste, toda ela. E Jesus é alguém que combate isso. Ainda ontem estávamos a falar, ou hoje, estávamos a falar da parábola do bom samaritano. O que é que Jesus está aqui a falar? Jesus está a falar de um problema sociológico. Não é? Os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus, com a expressão para picar, para confrontar, o que é que Jesus vai buscar? Quem é o bom da história? O bom da história é o samaritano. É alguém que tu desprezas, não é a tua família que te vai salvar, não é a tua família que te vai ajudar, não é o samaritano. É alguém que tu desprezas, alguém que está longe de ti, alguém que tu nem pensas que tem condições para ser uma pessoa. Mas é esse que vai lá, é esse que usa de misericórdia para contigo, é esse que te leva ao estalajadeiro e é esse que promete, olha, se faltar mais alguma coisa, eu vou voltar e eu vou pagar. Então eu acredito que todos os preconceitos deviam ser banidos. Nós devíamos aprender muito mais com aquele que sabe, que é Jesus Cristo. Pois. Olha, sabes, em relação a isso, um dos pormenores que eu achei interessante nessa parábola, quando eu estive a estudar assim em mais detalhe, foi o facto de tu não saberes a condição social da pessoa espancada, porque ela estava nua. É interessante esse detalhe, porque normalmente naquela sociedade acabavas por saber se a pessoa, sei lá, era um levita, ou era alguém de classe alta ou baixa, ou se era de diferentes regiões pela roupa, mas ali não havia roupa. Jesus estava a dizer, tu tens que ajudar quem precisa, independentemente da classe social, da origem, da etnia. Isto tu estás a dizer. Eu acho que na Bíblia encontramos tantos exemplos, não é? Deste combate à discriminação e pensar que eu sou superior. A questão dos egípcios em relação ao povo de Deus, não é? Onde eles pensavam que eram superiores e os judeus que eram pastores de ovelhas, que era um trabalho de segunda, que era desprezável. E esta questão da supremacia branca, a verdade é que foi uma ideia construída para justificar a escravidão, temos que ser honestos, para justificar determinados abusos que houve no passado e que ainda há hoje no subconsciente das pessoas, não é? Assim como, tipo, ok, esta raça, temos que construir aqui diferentes raças para justificar que esta raça é superior só porque tem uma arma de fogo. Quando eu estive no Japão, não é? Os portugueses, quando lá chegaram, porque é que eles foram combatidos? Porque eles iam com arma de fogo, não é? Tipo, eles queriam escravizar as pessoas, obviamente, porque tenho uma arma de fogo, eu sou superior a ti e vou-te escravizar. E penso que há muita coisa. Em relação à igreja, em relação à igreja evangélica, o que é que tu achas que há a combater em relação ao preconceito? Em relação ao preconceito, infelizmente, pronto, Jesus ensina muita coisa, mas às vezes nós, para pormos em prática, temos mais dificuldade. Se a pessoa é de determinada posição, parece que é mais bem tratada. Se tem determinada cor, então tem que fazer um trabalho mais simples. Isto ainda acontece. Na tua experiência, isto ainda há uma coisa que acontece? Está melhor? Não está melhor? Ainda há um longo caminho dentro de nós, comunidade cristã, em relação a estas discriminações? É lógico que isso ainda, infelizmente, acontece. E quando nós queremos falar do racismo, e temos que falar sempre de uma forma honesta e assertiva. E sabemos que quando falas de um tema como o racismo, nós vamos entrar sempre num lugar onde se chama o lugar do conflito. Porque nem todos nós pensamos da mesma forma. Entendes? É uma área sensível
nós temos muitos amigos, há muitas pessoas que nós amamos, conhecemos, que são negros, que são brancos. A comunidade evangélica, graças a Deus, tem gente de todas as cores. E isso é bom, mas eu estou apenas a constatar a realidade. Há muita coisa a ser mudada. Porque isso é um problema que, por exemplo, se olharmos para a palavra de Deus, penso que em Atos 6, onde dizemos que é o berço dos diáconos, os diáconos apareceram por causa de um problema desse género. As viúvas estavam-se a queixar que as viúvas dos judeus eram tratadas de forma diferente do que eles. Então, lá começou um problema dentro da igreja. E aí é que Pedro pensa, Deus fala com Pedro, e Pedro diz, não, então temos que arranjar alguém que sirva as mesas para podermos tratar desses assuntos. Então dizemos, o que é isso acontecer dentro da igreja? Eles não têm a palavra de Deus. Não, foram eles que escreveram a palavra. Então eles têm a palavra e escreveram a palavra. Por isso, até a questão de Paulo, não é? A questão de Paulo, a primeiro grande conflito teológico foi, será que este evangelho é só para os judeus, só para nós? Ou será que é para todos, né? E se for para todos, tem que ser com as minhas regras, né? Tem que ser com as minhas regras. Então, esse conflito existe entre a igreja desde o início, não é? Desde o início, esse conflito existe na igreja em Portugal, na igreja em França, existem sempre esses conflitos. Mas eu acredito que quando nós encontramos Jesus, nós nos encontramos sempre a nós mesmos também. Encontramos o valor que a palavra de Deus nos confere. O valor que tu tens, quer sejas branco, quer sejas preto, tu tens valor. E esse valor que esta questão de nós sermos criados à imagem de Deus, não é? Exatamente. Eu fui criado à imagem de Deus assim, tu como qualquer um. Todos nós, a pigmentação não traduz em nada, entendes? Isto, como estavas a falar há pouco, isso começou, dá vantagens, politicamente, em todos os campos, porque dá jeito. Para toda a sociedade, para toda a estrutura. Para poder dominar, de alguma forma, não? Exatamente. Entanto, mas isso é triste quando acontece dentro das igrejas. Então as pessoas precisam de... E eu penso que debate como este nos traz para um patamar diferente e eu acredito que não vamos resolver tudo. Claro. Não vai acontecer aqui um grande milagre e toda a gente vai começar a pensar de forma diferente, mas eu acredito que vai acontecer algo muito importante em nós, que é aquilo que Jesus sempre faz em nós. Jesus nos obriga ou nos estimula a pensarmos. Jesus é sempre assim. Jesus não quer criar robôs ou pessoas que não pensem. Até naquele soldado que lhes bofeteia, ele diz assim, olha, se eu te fiz algum mal, dá-me testemunho do mal que eu te fiz. Mas se eu não te fiz mal nenhum, por que é que tu me estás a bater? Porquê? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus quer obrigá-lo a pensar. Eu acho que a igreja, os crentes, a liderança, precisa de pensar. Entendes? Porque este assunto é um assunto sério. É um assunto que já está a tomar contornos diferentes e que já existe há muito tempo, que está de alguma forma abafado, naturalizado entre nós, mas que de vez em quando surgem casos como o caso do George Floyd e vamos acordando. Mas já estamos habituados em que o negro seja preterido, estamos habituados em que algum irmão ou outro se queixa porque ele é negro, ou porque ele não é assim, não quero que ele faça o meu casamento, que não seja ele a fazer a entrega dos meus filhos. Isto existe, infelizmente. Mas também, por outro lado, temos que dizer, existem muitas coisas boas, muita gente boa, branca. Já existe um caminho que desmexa esse preconceito também, não é? Isso. Esta questão também de pais brilhantes, como diz o Augusto Cury, criam filhos fascinantes, né? De alguma forma vê-se que houve um caminho que alguns traçaram. Eu vejo os meus sogros traçaram um determinado caminho e talvez para eles até foi mais difícil a posição que eles chegaram, etc. Tu e outros. E que os filhos de alguma forma já vêm com alguma vantagem porque eles já desbravaram. Queres contar um bocadinho assim de alguns orgulhos de pai que tu tens dos teus filhos? De onde eles estão a chegar também e de alguma forma sucesso profissional e não só académico que eles têm tido, que já mostra esta evolução também, não é? Exatamente. Eu sou filho de... O meu pai, os meus pais eram imigrantes. O meu pai trabalhava na construção civil, lutava muito, um homem muito trabalhador, e a minha mãe era costureira. E sempre se esforçaram muito para me dar tudo o que podiam. Entretanto, a minha vida mudou em relação àquilo que eles eram. Eu, entretanto, estudei, fiz o 12º ano, fui para o Instituto Bíblico,
Pronto, tenho uma vida diferente daquela que eles tiveram. E, logicamente, os meus filhos são diferentes também por causa disso. Cresceram num lar diferente. Eu cresci num bairro de lata, eles não cresceram assim. E graças a Deus eu tenho filhos muito inteligentes. Todos eles são muito inteligentes. O meu mais velho, André, apesar da dificuldade que ele tem, ele é um menino muito inteligente. O André é inteligente, o André sabe muito o que quer. Doce, e muito doce também. Eu penso que o André é a pessoa mais perfeita que eu conheço à face da Terra. Não conheço ninguém que seja tão perfeito como o André. O André é aquele tipo de pessoa, se ele estiver a dormir, tu chegas lá e acordas. Ele tem num sono profundo. Ele abre os olhos, olha para ti e dá-te um sorriso. Faz isso ao meu Daniel. Sorriso que é o sol. Faz isso ao meu Daniel. Sol, né? Faz isso ao meu Daniel. E vais ver. E por outro lado, eu tenho o meu Daniel, que é um jovem muito inteligente, e tenho a bênção de que naquilo que eles fazem, eu sou pai e falo e sou suspeito, mas naquilo que eles fazem, bom, eu acho que eles fazem melhor do que toda a gente. Eles dão o melhor Daniel, e são excelentes. Os traços do desenho dele, quando ele faz alguma coisa, tu não confundes com ninguém. É ele que está lá, é aquilo que ele faz. Exato. Desde os 4 anos, muito dedicado, e é um menino foi sempre muito esforçado para atingir os seus objetivos. O Júnior, da mesma forma, agora tornou-se mais esforçado ainda, mas naquilo que... Ou mais visível, porque o esforço já estava lá, né? A dedicação à música, ele passava 6 horas a treinar a guitarra, 6 horas. Quando ele era um miúdo, por isso, os meus filhos são miúdos muito inteligentes e são capacitados naquilo que fazem. Naquilo que fazem, não fazem bem. Eles fazem muitíssimo bem. Por isso eu dou graças a Deus por... Penso que o meu tempo chegou, não é? Pois, é assim, eu não estou aqui a encontrar o Jorge Humberto. Ele que nos faça um olá, se ele já estiver aqui a assistir, porque eu não quero roubar ou faça um comentário, porque eu não estou a encontrá-lo aqui e também não quero deixar de estar à conversa contigo e ele não estar online. A gente esteve a conversar durante o dia, então eu sei que ele deve estar por aqui ou com alguma dificuldade de entrar. Mas se ele puder fazer um olá, tipo, olha, estou aqui, e aí então nós vamos dar o espaço ao Jorge Humberto. Mas até lá vamos aproveitando o tempo, pode ser? Esta questão da violência, Euclides, de alguma forma Jesus, ele mostra o caminho da justiça e mostra o caminho da igualdade e ele próprio é firme nas suas convicções e naquilo que ele acredita e dá a vida por isso, não é? Mas por outro lado ele diz a Pedro, olha, guarda a espada porque quem usa a violência vai sofrer violência. Tu achas que violência nunca é a melhor resposta? Ou achas que às vezes a pessoa tem que se defender? Qual é o teu pensamento em relação a esta reação violenta, às vezes, que algumas minorias estão a fazer? Bom, no que diz respeito à violência, eu penso que a violência nunca é resposta. Eu fico triste quando eu vejo essa tamanha violência, as proporções que as coisas tomaram. Fico bastante triste, fico magoado no meu coração, porque não gostaria de ver isso. Manifestações, eu acho que sim. Porque até pelas manifestações que têm havido ao longo por todo o mundo, tem provocado já no imediato algumas mudanças. Eu creio que Los Angeles, eles disseram que vão investir muito mais na educação do que, às vezes, na proteção, do que aquilo que fazem. E eu acho que aí é um bom caminho. Não quer dizer que os polícias não são importantes, nada disso. Os polícias são muito importantes para uma sociedade e graças a Deus pelos polícias. Mas devemos investir muito mais nas oportunidades, porque se nós, lá está, pais brilhantes, filhos fascinantes. Se nós queremos um mundo melhor, logo temos que ter filhos melhores, para que haja um mundo melhor. Mas, por outro lado, também, eu vejo que tudo isso é resultado de tudo aquilo que está a acontecer. Por exemplo, numa multiplicação, se tu colocas 6 vezes 111, tu vais ter um resultado que não gostas. O resultado é 666. Ninguém gosta de 666. Eu também não gosto. É o número da besta. Mas, no entanto, eu não posso mudar o resultado. Enquanto eu tiver o multiplicando e o multiplicador, o resultado será sempre 666. Então está na hora de mudarmos o multiplicando e o multiplicador e o resultado será outro. Eu não gosto desse resultado, não gosto dessa violência. Acho desnecessário.
Mas, no Mas entanto, há que tenho que mudar reconhecer coisas, não é? Há que isso. mudar coisas. Exatamente. Não posso mudar o resultado sem mudar aquilo. Porque se eu não mudar a forma de estar, se as pessoas não mudarem a forma de estar, de abordar as pessoas, de Pois, falar com as pessoas, nós nunca vamos chegar lá. pois, Entendes? pois. E por causa E disso. pois, e é preciso ir mudando realmente mentalidades, e não só mentalidades, coisas práticas, porque acho que ninguém quer ser Com levado ao certeza. colo, não é? Eu acho que a ideia é querem ter iguais oportunidades e até questão como líder, não é? Tu durante muito tempo foste líder. Aquela questão, eu gosto muito do Euclides, mas ele não tem que mandar em mim, né? Eu gosto muito daquela pessoa, desde que ela não tenha que mandar. Mas porquê se ela for competente, né? Porquê se ela for chamada para isso? Então, eu acho que Exatamente. esta questão de raças é uma construção social, a meu ver, que não celebra a diversidade, porque há uma raça, biblicamente a gente vê mais que há uma raça que é a raça humana, e depois há diferentes etnias, nações, línguas. E uma coisa que eu achei interessante, esta manhã estava a refletir e a pensar, a questão do Espírito Santo ter vindo, e uma das manifestações é diferentes línguas e No tu meio, poderes exatamente. chegar a diferentes povos, não é? Há aqui Certo. um alinhar de Deus de dizer eu quero todos porque eu amo a todos da mesma forma, eu depositei em todos esse valor, não é? Ainda que às vezes. Tu achas que às vezes há pessoas que também podem ficar um bocadinho naquela situação de vítimas? Ok, eu não vou estudar porque eu sou desta cor, eu não vou conseguir, eu não vou tentar ser chefe no meu serviço ou tirar um curso superior porque eu já sei que não vou. Achas que pode também haver um grupo que se vitimizou? Não sei, estou-te a perguntar. Não, não é claro, isso existe também. Existe. Às vezes também exageramos ao ponto de que qualquer coisa é tudo porque eu sou preto. Quer dizer, eu posso não Pois, ser competente e as pessoas dizem, não, tu não tens competência para estar aqui. Ah, é não, não, ele está a racismo. dizer isto. Eu vou lembrar um filme que é Miúdos e Graúdos, em que o Chris Rock, ele, ele apresenta isso de uma forma inteligente. Ele está a jogar Uhum. a basquetebol e ele começa a driblar a bola com as duas mãos. E o Arthur diz, é falta. E ele diz, falta, isto é porque eu sou preto. É claro que Exato. muitas vezes nós usamos isso, não sei, como um mecanismo de defesa e como um mecanismo também para não fazermos aquilo que nós deveríamos fazer. Porque às vezes não Dar o basta litro. só dizer assim, eu não posso fazer isso, eu faço aquilo que eu posso, mas nós devemos fazer aquilo que nós devemos fazer. Ou seja, é uma redundância, mas as pessoas às vezes escondem-se atrás da cor para não fazer também. Há esse lado. Há esse lado. Mas isso não desvaloriza de todo aquilo que está a acontecer, não desvaloriza de todo aquilo que está-se a viver nos Estados Unidos, o movimento que se levantou, a razão pela qual esse movimento se levantou não foi para dizer que a vida dos negros importa. Isso tem contexto. Ou para dizer que as outras vidas não importam. Isso tem contexto. É para dizer que o negro está realmente em perigo. Os negros são Uhum. mortos nos Estados Unidos por Pois. nada, por nada. Houve um que foi morto por um polícia e estava no quintal dele ao telemóvel. Uhum. Mas lá está, não passa na cabeça que um preto pode Sim, ter uma boa e a morte vivenda de e uma Joseph boa Fleury, claro, foi muito flagrante porque foi foi filmada, pá, filmado. e toda a gente viu. Aquilo não foi a interpretação de um polícia, não foi a interpretação de uma testemunha que viu. Pá, toda a Sim, gente viu graças a que Deus alguém pelas estava câmaras, não é? a clamar pela sua vida, pela sua mamã, né, que já tinha falecido, mas ele estava no Exatamente. desespero total, ah, e completamente algemado e continua a haver ali um abuso. Eu acho que aqui aquilo que mais me violentou com essas imagens foi, espera aí, isto é o sistema ou isto é este grupo de 4 polícias que estão aqui, entendes? E isto pode ser um problema, porque se aquele que representa a justiça não a representar bem, está em causa todo um sistema e Exatamente. depois pode ir para uma anarquia ou pode ir para o Black Power ou para outro tipo de Ora, aí movimentos está. onde não é? Porque não há. E eu acho que nós, como cristãos, pode haver também esse perigo de não representarmos bem o nosso rei e apenas temos uma religião, né? Tenho uma religião, eu gosto desta liturgia, eu gosto destes corinhos, eu gosto do amor de Jesus, mas Jesus tem que ser rei, né? E o que ele fala tem que ser, de alguma forma, porque me chamam Senhor, Senhor,
e não fazem aquilo que vos digo. Não sei se o Jorge Humberto já está por aí. Se ele tiver, por favor, nos façam um sinal. Nós não queremos discriminar o Jorge Humberto por ele ser algarvio, está bem? E por ele ter mais sol do que nós. Ele agora está em Almeirim. Mas se ele estiver por aqui, não sei se houve algum problema com a net dele, alguma coisa, ele que nos faça um olá e nós vamos falar com ele. Em relação, por exemplo, a Billy Graham. Billy Graham, ele acaba por ser uma figura dentro do cristianismo que, apesar da sua cor de pele, ele sempre frisou: eu quero falar, eu quero pregar para todos. Seja no apartheid da África do Sul, seja nos russos, que os americanos não podiam com eles por causa da Segunda Guerra, etc., e da Guerra Fria, etc. Mas ele diz: o Evangelho é para todos. Tu achas que é preciso haver outra vez mais voz em relação a coisas desconfortáveis? Eu penso que sim, Cada vez mais, lá está, é uma zona de conflito, mas cada vez mais tem que haver vozes que se levantam. Não é contra as pessoas, mas é contra as ideias, contra aquilo que está instituído, contra aquilo que magoa as pessoas, contra aquilo que subjuga o ser humano apenas pela cor da sua pele, ou por causa da sua etnia, ou por causa da sua pobreza. E mesmo as mulheres também sofrem muito por serem mulheres em alguns campos. Então eu acredito que não devemos ficar calados. Eu, durante muito tempo, eu evitava falar desses assuntos, evitava comentar esses assuntos no Facebook, porque preferia estar a falar de futebol do que meter-me nisso. Mas eu acho que não deveria ter feito isso. Porque sem agredir as pessoas, nós temos que dizer aquilo onde está a verdade, aquilo que está certo ou está errado dentro da nossa... Eu sei que é a minha perspectiva, que não é igual à perspectiva dos outros, a minha experiência não é igual à experiência dos outros, o lugar onde eu vou beber, alimentar-me com as informações não é igual aos outros, mas nós temos que falar, porque passa a ser gritante e depois cada um faz e as pessoas continuam a magoar, a ofender as pessoas e vem sempre com uma naturalidade. Por exemplo, eu fiquei muito escandalizado com o castigo que deram ao Bernardo Silva por ter brincado com um colega de equipa. Não sei se recordas disso. Foi muito falado na altura. Ele chamou o Conguito a um colega de equipa nas redes sociais e ele foi multado. Eu hoje, apesar de saber que é uma brincadeira, Bernardo Silva estava a brincar, muita gente já brincou comigo a ter coisas piores, eu acho que aquilo que eles querem fazer, devem continuar a fazê-lo, porque as pessoas têm que ser educadas. Nós temos que ser educados a olhar para um negro, a olhar para um cigano, a olhar para um muçulmano como igual. Não só a olhar, mas também um cigano, quando estiver na rua, não é um bandido só por ser cigano. Um preto tem um relógio novo, não o roubou só porque é preto. Então nós temos que estar sempre a dar o benefício da dúvida a toda a gente. Não só aos pretos, mas a toda a gente. Uma coisa que eu acho que tem que cair em nós, sinceramente, eu quando vi as primeiras imagens, eu não vi um polícia branco, eu sinceramente, não vi um polícia branco e um homem de cor. Essa não foi a minha primeira análise. Eu vi um ser humano a abusar a autoridade em relação ao outro, que eu nem sabia o que é que ele tinha feito, não é? Obviamente que foi um excesso de força, ele estava ali porque tinha feito alguma coisa errada, mas a força que foi exercida foi extremamente violenta e abusiva, o que de certeza que não aconteceria se fosse outros casos de pessoas que se sabem defender e que têm outra posição, infelizmente. Mas eu acho que uma das coisas que é importante cair é eu generalizar, pronto, porque nós podemos falar sobre isto para que paredes caiam e acho importante, mas eu acho que é sempre importante cair estes layers, estas barreiras, para que seja... Porque a própria pessoa é um universo, não é? Tipo, sem desprezar a cultura, que eu acho que isso é muito bonito, nós celebramos a cultura e a nossa diversidade deve ser celebrada, não é? Eu tenho gente hispânica na igreja e eu digo que no céu o louvor, a parte da adoração tem que ser também hispânica, porque, não sei porquê, mas quando nós cantamos em espanhol parece que há mais vida, etc. Há coisas próprias na cultura, pronto, que são próprias. Eu vejo que alguns têm mais ginga, não é? Eu sei que eu não posso generalizar, mas há coisas bonitas na cultura que eu quero celebrar, mas eu acho que, em última análise, eu tenho que ter muito cuidado com o preconceito e com o generalizar. E em vez de ser, olha, aquele preto ou aquela loira
ou aquele gordo, ou aquele esquelético, ou às vezes referir-me a alguém por o Tuga ou pelo Brazuca. Eu acho que nós temos que ser educados a chamar as pessoas pelo seu nome. E se não souber, olha, desculpe, qual é o seu nome? E eu acho que nós precisamos disto para que caiam estes preconceitos, não é? Eu preciso de conhecer a outra pessoa, eu preciso saber que ele também é pai, que ele também ama os seus filhos e que ele também tem ambições na vida e que ele é um ser humano com dignidade. E eu lembro-me na altura até, tu também trabalhaste bastante, né? Café Convívio, com pessoas toxicodependentes, gente nas prisões, onde há um estigma social porque eles têm menos oportunidades, fizeram coisas erradas, mas ainda assim o cristão é daqueles que, além da família, o cristão vai lá, porquê? Porque acredita na redenção e acredita que Deus transforma de dentro para fora e que a pessoa tem dignidade, apesar do seu passado. E eu acho que isto é preciso recuperar, não é? Eu acho que, de alguma forma, aquilo que Jesus faz, não é? Com a prostituta que foi apanhada em flagrante, né? Maria Madalena tinha 7 demónios. Isto era o pior que havia. E, de alguma forma, Jesus diz, olha, onde estão quem nunca pecou, seja o primeiro a atirar a pedra. Eu vou-te restaurar, eu vou-te proteger. Ele estava com os publicanos, ele estava com os pecadores, era chamado beberrão, comilão, mas ele não se importava com isso. E eu acho que nós precisamos nos sentar mais à mesa uns com os outros. Não achas? É importante abrirmos a porta e dizer, olha, é isto que nós somos, é isto que nós gostamos, e de alguma forma sairmos mais ricos com a diversidade e fazermos menos analogias ou preconceitos em relação, antes de conhecermos a pessoa. Sem dúvida. Achas que isso é importante? Isso é muito importante. Eu hoje, muitas das coisas que eu disse, muitas das brincadeiras que eu fiz e muitas das brincadeiras que eu prometi, hoje já não farei. E eu quero também adotar isso para a minha vida, porque nós nunca sabemos o quanto podemos magoar e condicionar a vida das pessoas por aquilo que nós dizemos e por aquilo que nós fazemos. E pela forma que nós generalizamos tudo. Por exemplo, um negro, até nisso ele perde a sua individualidade, porque o negro nunca erra sozinho. Se alguém faz uma coisa, não foi, se ele é negro, não foi ele que fez, foram os pretos. É sempre generalizado. E é dessa forma que depois acabam por todos serem medidos pela mesma tabela. É preto e lá está. E na tua observação daquele advogado, foi parado apenas por ser preto. Eu há dias estava a ouvir um testemunho de um jovem, ele já agora tem uns 60 e tal anos, quase 70. Ele foi preso com 27 ou 28 anos, nos Estados Unidos, em 93, se não estou em erro, 93. Eu não estou a falar dos anos 60 nem 50. Em 93, o Anthony Ray Harris, ele foi preso, foi conduzido ao corredor da morte e passou lá 30 anos da sua vida apenas porque era preto. Houve um crime hediondo na zona, então os polícias encontraram-no e ele disse, então o que é que eu fiz? E eles disseram assim, mas tu és preto, se não foste tu, foi um preto como tu. Então pagas por ele. 30 anos. 30 anos. Só em 2015, se não estou em erro, é que ele foi liberto. Porque um advogado negro andou até conseguir mais um recurso e provar a sua inocência. Apenas porque era negro. Então as pessoas falam, mas isso é um ato isolado. A minha filha está a ver uma série, está a ver uma série de 4 episódios, tem a ver com isso, de uma mulher que estava a fazer jogging e acaba por ser violada, e como a polícia detectou um grupo negro de jovens que estavam ali 15, 16, 17 anos, então espancou-os até eles dizerem que foram eles, como não tinham poucos recursos, acabaram por ser condenados. E um deles até é prisão perpétua, e depois a pena era reduzida se ele confessasse que foi, mas ele não foi. Então mais tarde é que alguém luta, uma história semelhante àquilo que estás a falar, e eles vão sendo libertos aos poucos, porque alguém se importa com eles, e depois não havia qualquer prova, não havia DNA, não havia nada, mas porque é negro e está ali, tem que ser este grupo, né? E houve um que até só estava à espera dos amigos e acaba por ser incluído. É o estigma, não é? Eu vejo, pronto, lá nos Estados Unidos, vi o T.D. Jakes a falar nisso e o John Gray também. Ele diz que ele tem receio de ser parado pela polícia
porque o tom de pele dele, o tamanho dele, o volume dele, de alguma forma parece que já é ofensivo. Ele até brincou, né, que ele tem que pôr música clássica e dar um grande sorriso e pôr-se mais apraltado para que de alguma forma haja empatia. E eu acho que isso é preciso realmente quebrar estes preconceitos. E sabes uma coisa, Euclides? Eu nunca senti isso, eu não estou a dizer que sou perfeito em relação a isso, não, mas muitas vezes eu dizia à Filipe, eu acho que isso é da tua cabeça, né? Eu acho que é assim, pá, eu nunca vi Ora isso em está. Portugal, eu Ora acho que está. isso é da tua cabeça. E ela disse, é? E ela estava com a mãe, nem estava com o pai, era a mãe. E estávamos os três, olha, eu vou entrar ali então naquela loja e tu vais ver que o segurança vai sempre estar a olhar para nós. E eu disse, não é possível. E entramos na loja e o segurança estava em cada rua, em cada avenida ou cada lugar que elas iam, o segurança estava sempre à espreita. E eu disse, uau. Por isso é que eu estou a dizer, às vezes há coisas que eu não consigo ver e há coisas que gente que não tem ódio racial, mas que não se apercebe que há um sistema montado para favorecer um em detrimento de outros. E eu Sem penso dúvida. que aquela analogia da túnica de José, não é? Ser multicor, não é? Reflete muito, ele de alguma forma é uma tipologia de Cristo, não é? Cristo, ele celebra essa diversidade. E eu penso que é tempo de nós conversarmos estas coisas para de alguma forma entendermos o outro, entendermos o próximo e de alguma forma e isto pode acontecer em relação ao patrão, em relação à elite, né? O patrão por ser patrão, o político por ser político já é mau, o pastor por ser pastor já é ladrão e já rouba. Pode haver muito tipo de preconceitos em relação ao evangélico, etc. E eu penso que aqui a grande mensagem que pelo menos eu gostava de transmitir, eu gostava que as pessoas que nos ouvem, não sei, pudessem ouvir, é que nós temos nome, nós temos uma história, nós temos coisas a celebrar e nós temos que ser valorizados pelo que somos, pelo que construímos e temos que ser, obviamente, também condenados pelos erros e aprender com eles para melhorar, não para pôr num Sem buraco e dúvida. dizer tu erras uma vez, terminou a tua história. Não. Eu acho que a correção tem que ser sempre para restaurar. Qual seria assim a última mensagem nestes 3 minutos? E depois eu vou fazer um live também com o Jorge Humberto, que eu não o encontrei aqui, ele deve estar perdido aí alguns a tentar me encontrar, Eu mas não percebi foi bem o que ótimo, tivemos um bocadinho mais de tempo. eu não percebi bem o que tu disseste porque Qual seria cortou a um tua, bocadinho aqui. ok, qual Está seria cortado. assim a tua última mensagem? A tua última mensagem, o que é que seria mais importante transmitir para aqueles que ouvem e que às vezes não se apercebem que existem estas discriminações? O que é que tu achas que é mais importante, a mensagem mais importante para ressaltar? Para mim, a mensagem mais importante que eu dou para mim mesmo, que eu falo em primeiro lugar para mim, é termos a capacidade de olharmos para dentro de nós mesmos. Quando tivermos essa capacidade de olhar para dentro de nós mesmos de uma forma sincera, nós em Deus vamos encontrar as respostas, em Cristo vamos encontrar as respostas. Há pouco estavas a falar do Dr. Billy Graham. Ele foi um homem que marcou o século passado. Para mim, ele foi o homem mais importante do século passado. Se eu tiver que eleger um homem do século passado e uma mulher do século passado, agora não se ofendam comigo, o homem seria certamente Billy Graham e a mulher seria certamente Madre Teresa de Calcutá. Não se ofendam comigo, não me crucifiquem, até dizem o contrário. É uma mulher que pela sua postura, a forma de viver, a mim toca-me bastante. Não estou a dizer que ela está no céu, não estou a falar de nada disso. Estou a falar da história, da verdade, daquilo que eu entendo, daquilo que eu Do amor ouvi. ao próximo, da entrega. Exato, do amor ao próximo. Eu acho que nós temos que ter a capacidade de olhar e sermos honestos. Porque muitas vezes é como tu estavas a dizer há pouco. A Filipa diz-te e dizer, não pode ser a verdade. Eu lembro que eu tinha um colega, eu dizia sempre, olha, eles estão a fazer isso é por racismo. E ele dizia, não, isso são coisas da tua cabeça. Não são coisas da minha cabeça. Pode ser que uma vez ou outra... Um minuto para terminar o live. Instagram só nos dá mais um minuto. Só um minuto. Ok, então pronto. Então é basicamente isso. Conhecer Cristo acima de tudo. Quanto mais tu conheces Cristo, vais conhecer-te a ti mesmo. E olhar para dentro de ti, porque eu acredito que Jesus é sempre a resposta, é aquele que nos transforma e nos ajuda também e nos utiliza para transformar a vida dos outros. Cristo é sempre a resposta para as nossas vidas e para todo e qualquer problema. Muito bom, Euclides. Muito obrigado.
Muito obrigado por seres aquela pessoa, eu sempre Obrigado, gosto de Helder. mencionar, né, que investiste Muito obrigado. na minha esposa, na Filipa, na família, nos meus sogros, levaste-os a Cristo e hoje e levaste-os à música também, viste nela coisas bonitas e boas e que Deus possa continuar a abençoar-te também e Eu que fazer-te agradeço, mano. crescer. Deus te abençoe. Obrigado pela Agradeço tua muito. voz e obrigado por este convite, tá? Obrigado a todos que estiveram Obrigado pela connosco a oportunidade assistir. também.